Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Bom dia para você que está conectando conosco agora. São 9 horas mais 16 minutos. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Sexta-feira, 13 de maio de 2022. Para quem nasceu no dia 13, parabéns. Tudo de bom. Feliz aniversário. Bom dia, André Santos. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos vocês que estão aí acompanhando a gente, o Quarto Poder, para mais uma manhã de notícias aqui no Virtual News. Maravilha, André. Sexta-feira maravilhosa, né? Um sol bonito, uma situação muito bacana. O clima agradabilíssimo, um sol tá brilhando lá fora e não tá aquele calor insuportável, tá uma brisa legal. É isso, uma manhã de sexta-feira iluminada, apesar de ser sexta-feira 13, a gente deixa as crenças para trás e pensa do lado completamente sortudo de uma sexta-feira iluminada, estar com vida e estar vivo, né, Márcio? Certo, que é você que faz a sexta-feira 13 ou não, né? Sempre. Mas é claro, nós temos as matérias hoje, vamos para a primeira matéria do dia, nós vamos falar a respeito, primeira matéria de hoje, isso, advogado, mineira presa na Tailândia diz que pedirá perdão real. Marielle Coelho da Silva, de 22 anos, foi condenada a 9 anos e 6 meses de prisão por tráfico internacional de drogas e permanece reclusa no país asiático. A advogada Marielle Coelho da Silva tem a expectativa do perdão real para a jovem de 22 anos, condenada a 9 anos e 6 meses de prisão na Tailândia por tráfico internacional de drogas. O advogado e a família da mineira de Pouso Alegre receberam a notícia sobre a pena aplicada pela corte tailandesa e com um certo alívio. A pessoa pergunta, mas poxa, condenada a 9 anos ainda tem um alívio? É porque lá a pena é de morte, né? Nós já tivemos brasileiros que foram executados na Tailândia por conta de tráfico de drogas. Né? Exatamente, a lei na Tailândia, a lei, na verdade, nos países asiáticos, elas são bem redundantes, elas são bem rigorosas, né? E aí essa sentença da Marielle, quando a gente fala, uma sorte, é porque realmente a lei na Tailândia, ela teve uma mudança em 2021, e aí mudou completamente o quadro. E aí essa prisão de 9 anos e 6 meses, a gente pode considerar, sim, que é uma sorte, que ainda bem, né? Porque ela poderia ter pego prisão perpétua ou poderia ter pego até a pena de morte. O que faz reacender, Márcio, o caso acontecido em 2015 com 2 brasileiros, que é se eu não me engano, o nome de um brasileiro de 42 anos, paranaense, Goulart, que foi assassinado, e o Marco Archer. Os 2 também entraram em outro país asiático, que foi a Indonésia, e foram condenados à morte depois de alguns anos de prisão. Foram fuzilados, inclusive um deles, o Goulart, se eu não me engano, ele teve problemas psiquiátricos durante a prisão, por conta de saber, né, que não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que ser feito. Né? Então a partir daí, a gente pode considerar essa Ellen uma sortuda, por ter pego 9 anos. Mas a advogada vai recorrer, vai tentar trazê-la para o Brasil, para que ela responda a pena aqui, né, e as penas mais brandas. Vai tentar deportar... não é deportação que a gente chama, ela vai tentar... Repatriação? É como se fosse uma deportação. Ela vai tentar trazer a Marielle para responder o processo aqui na justiça brasileira. Então, essa situação aí é que nós vamos precisar... Se vai ser repatriada, se ela vai voltar, né? Vai voltar ao país, lógico, para a família... Um alívio, né? Existem uns termos... Eu não sei se isso aconteceu já, mas vamos pretender um perdão real.
Na verdade, a sentença saiu na última quarta-feira, se eu não me engano, e aí a advogada está tentando perdão real. Existem alguns critérios. A Tailândia, tipo assim, não é um país fácil de lidar, juridicamente falando. E sim, dependendo do juiz que esteja lendo, ela ainda pode receber uma outra sentença, né? Eles estão esperando. Pode ficar melhor ou pior? Na verdade, Márcio, ainda existe, dependendo, na verdade, a prisão perpétua ou pena de morte a partir de 100 gramas, tá? Sim. Então, tipo assim, com a mudança em 2021, eu não sei bem como é que ficou essa lei. Eu não sou advogado, tá? Eu sou leigo no assunto. Sim. Na verdade, eu sei por conta de direito internacional, mas existe a possibilidade, sim, dela ainda ser condenada à prisão perpétua. Pode ser que exista essa possibilidade. Tem essa possibilidade, né? Depende muito do que ficou a lei de 2021 para cá, que eu não tenho consciência. Da lei por parte... E depende muito do advogado, da juíza que vai dar continuidade a esse processo. Quem vai receber o processo. Vamos para a matéria 2 aqui, para chamar a atenção. Nesta sexta-feira, dia 13. Pai solteiro, servidor público federal, tem direito à licença paternidade de 180 dias de... O Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira, dia 12, que os servidores federais têm direito a 180 dias de licença paternidade se forem pais solteiros. Hoje, apenas as mulheres podem pedir o benefício pelo prazo de 6 meses. Para os homens, o período de folga é de 5 dias. A exceção é para o caso da morte da mãe durante a licença maternidade, quando o pagamento é transferido ao viúvo. Os ministros concluíram que a presença do pai garante proteção ao recém-nascido e preserva a convivência nos meses de vida. Em 2016, o STF já havia reconhecido a licença para adotantes. A questão aqui não se coloca na centralidade do pai, mas sim a centralidade da vida que brota desses gestos de amor, observou o ministro Edson Fachin em seu voto. Matéria do Estadão, né? Matéria do Estadão, isso aí. Licença paternidade, 180 dias. Eu entendo como sendo, não um direito do pai, mas um direito da criança. Exato, é isso que eu ia falar agora. Na verdade, o direito é da criança, né? A necessidade é da criança. É da criança, do pai estar ali perto. Estar presente. O comparativo dos 5 dias, o pai tem 5 dias de licença paternidade para ele cuidar dos trâmites todos, né? Registrar a criança, toda essa situação que envolve, né? Embora muitos acabam, né, aproveitando de outra forma, bom, a lei está aí, a lei disponibiliza os 5 dias, cada um usa da forma que quiser, né? Mas esses 5 dias são voltados para a criança, que é diferente da licença de 180 dias, né? Que é uma coisa voltada mais para o recebimento da criança por 6 meses de vida. A adaptação, né? A adaptação da criança, ainda, né? Tem a questão do aleitamento paterno, da amamentação. Sim. Durante esses 6 meses. No caso dos pais solteiros ou os pais viúvos, né? Essa situação também é compatível, não? E vale ressaltar que na lei está bem justificado que esse critério é para os pais solos, né? Não é porque às vezes as pessoas pensam assim, já tem a mãe que tem essa licença maternidade, aí o pai também pode pedir. Não. Na verdade, a licença maternidade de 180 dias é para pais solos, como ficou bem descritivo ali na matéria que o Márcio leu. Porque o que é o pai solteiro? É aquele pai que teve um relacionamento, se separou e pronto. E ficou a criança, seja ela adotada, seja ela sendo fruto do casal. Não é essa a questão. Aí ele separou e tem a mãe. Os 6 meses é a licença materna. Salvo se for dele, eu entendo assim, salvo se tiver sobre a tutela dele, a criança. A criança, exato. Aí, isso sequer é meio estranho, né? A mãe dá luz e o pai fica 6 meses fora, é estranho. Mas é bom mas às vezes as pessoas pensam que não. A gente acha estranho, mas existem brasileiros e brasileiras que acham que pode ser direito, que é normal, mas na verdade não. Isso está naquelas palavrinhas pequenas da lei de Gerson, né? Exato. Levar vantagem em tudo. Exato. E vale ressaltar, Márcio, em cima disso que você está falando, que está tramitando aí, né, na Espanha, na verdade, um país aqui da América, da Europa, está tramitando a lei de 3 dias de licença menstrual para a mulher.
E aí gera aquela polêmica aí, gerou discussões, por isso que eu estou trazendo na pauta, porque gerou algumas discussões em relação a isso, porque existem dois parâmetros, né? Na verdade, é bom para a mulher, porque é um momento que a mulher precisa, né? A TPM, que todos dizem, é uma coisa que realmente afeta o psicológico feminino. Mas, por outro lado, o mercado de trabalho vai começar a pensar quando 3 dias exatamente menos de trabalho, aí, né? Todo mês, entende? E aí levanta essa discussão. É viável ou não? Porque aí vai gerar aquela grande coisa que a gente vai... Bom, as empresas vão contratar muito mais homens por conta desse fator, né? A não ser que o governo trabalhe uma equiparação dos descontos, né? Referente àquilo que é a parte que o governo recolhe de cada trabalhador, né? Porque o governo é um sócio das empresas, né? Sim. 40% de impostos aí. Então, de repente, essa questão pode ser aplicada, é uma sugestão. Aqui, uma sugestão, sim. Pode ser aplicada e o governo equiparar essa condição nos impostos que recolhe. Para poder ajudar as empresas que vão ficar sem essa funcionária durante esse período. É interessante isso, eu até vou comentar sobre essa questão vou até pedir para a Maria Clara voltar. O Supremo deu essa para os pais solteiros, servidores públicos federais. Ah, sim. Então, isso é um direito para o pai solteiro que é servidor público ou para os pais brasileiros geral, que passam por essa situação. Então, só o filho de quem é servidor público tem o direito do pai. Peraí. A matéria está bem explícita, né? Para então, servidores assim, públicos federais. Quer dizer que, no caso, o trabalhador que gera um imposto, que gera toda essa riqueza para o país, tiveram vivendo uma situação dessa, como é que ele faz? Ele não tem o direito? Eu acho que essa lei pode ser abrangida para todos os pais aí, os advogados de plantão. Provavelmente isso não faz sentido, né? É só para os federais. Para os federalistas. É só para quem é. Então, se você aí está numa situação parecida, não tem direito a uma vaga, né? É complicado. Essa coisa que a gente chama atenção. Parece que existem vários Brasis, né? O federal, o estadual, o municipal e o povo. E aí você fere aquele princípio de equidade, né? Porque onde está a igualdade nesse texto dessa lei? Dessa lei, quer dizer, fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. Maria Clara está doida para opinar, mas não tem microfone lá, não pode opinar. Então a gente vai... Mais uma chamada de hoje, 9 horas mais 28 minutos dessa sexta-feira 13, mas como a gente disse, quem faz o 13 são vocês. E essa chamada, ela foi matéria do mês passado, mas eu achei muito interessante, nós trazemos a baila, que muito se fala, né, de vários gênios, e o Brasil tem os seus, né? Criança em São Paulo de 5 anos de idade é o mais jovem brasileiro a ser aceito no Mensa Internacional, sociedade britânica fundada em 1946, que reúne as pessoas de alto QI do mundo. Theo Costa Ribeiro atingiu 146 pontos, o que equivale a 99,8 de perceptil, em uma série de testes que duram 6 dias. Antes dele, outras crianças também foram aceitas pela Sociedade de Gênios. O de São Paulo, Gustavo Saldanha, com 8 anos de idade, que havia obtido 140 pontos de QI, e também o Romeu Gutflein, do Rio de Janeiro, que tinha 7 anos e que alcançou 138 pontos. Crianças notáveis, né? Gênios. Pequenos gênios, né, Márcio? E o Theo, o garoto Theo, vale ressaltar que ele foi submetido, né? A 6 dias. 6 dias de testes de QI dos mais completos existentes que trouxeram esse resultado de 146 pontos e 99,8% do percentil. O que passando, na verdade, a ser o brasileiro mais novo. Né? Mais novo, não, mais jovem. O mais jovem a entrar para a Mensa Internacional, que é a sociedade de pessoas de alto QI mais famosa do mundo. Não é só aqui no Brasil. Parabéns. É excelente. Parabéns a ele, parabéns aos pais. E é um exemplo, né? E de repente existem tantos QIs aí perdidos dentro das comunidades, dentro da sociedade, que não tem oportunidade. E vale ressaltar que isso passa pela educação, né? Sim. No caso do Theo, teve a expertise dos pais perceberem nele
que ele, na verdade, ele tem até uma matéria que fala assim do pai, o Igor Tazinafo. Ele fala, foi um susto maior do que a gente imaginava, porque ele não é só espertinho ou super dotado. O resultado aponta para um nível de gênio. Então, assim, ele mesmo teve essa expertise de levar o menino para fazer esses testes. A iniciativa foi do pai, eu estava lendo uma matéria anterior, que a iniciativa foi dos pais por perceberem no pequeno Theo um menino muito esperto para as crianças da faixa etária de idade. E assim, a inteligência, ela é dada a todos, né? Sim. Cada um tem a sua forma de expressar uma maior facilidade em vários segmentos, né? Pode ser na matemática, na ciência, pode ser em vários setores, todos têm os seus dons, né? E de repente você está próximo de um QI aí que não tem oportunidade e que as pessoas não observaram e captaram isso, né? Exato. Deram essa oportunidade. Isso é muito sério o que a gente fala. Por isso que a gente sempre bate que o poder público tem uma responsabilidade muito grande, porque agora, com 6 meses de idade, a criança passa a ter convívio e contato com os instrumentos públicos. Né? Você sabe, a gente falando sobre essa criança, até eu lembro, eu tenho um sobrinho, Mateu Campos e Duarte. Ele mora nos Estados Unidos, o sobrinho neto, filho do Caio, conhecido aqui em Cubatão, e ele foi diagnosticado com um grau de autismo, a síndrome de Aspen. E o menino, ele tem inteligência elevada. Foi diagnosticado com inteligência elevada. Ele tem 4 anos de idade, ele aprendeu a ler sozinho, ele fala autodidata. E aí, quem sabe, um pequeno gênio aqui. Olha, tá vendo? Filho dos filhos de Cubatão. Olha, que maravilha. Né? Mais um destaque dessa cidade. Mais um dos destaques, entre tantos. Apesar do Mateu não ser cubatense, os pais dele são daqui. Ele mora nos Estados Unidos, nascido lá, mas eles... Fruto da terra. Fruto da terra. 9h mais 32, para você não se atrasar nesta sexta-feira 13. Muita gente festejando aqui, sabadão, né? Sextou, fim de semana, aquela coisa toda. Tem chuva no domingo, a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos para mais uma matéria que envolve... essa, inclusive, é uma situação que traz uma análise referente... Fala sobre assédio, né? Secretário de Finanças de Cubatão é acusado de assédio. O fisiculturista divulgou mensagens em que Genaldo Santos faz comentários sobre seu corpo. Uma ex-moradora de que vive atualmente no Japão acusa o secretário de Finanças de Cubatão de assédio por meio de mensagens enviadas para uma rede social. Isadora Nogueira, de 39 anos, é atleta de fisiculturismo, divulgou mensagens enviadas pelo secretário que afirma ter tido a conta invadida. De acordo com a fisiculturista, ela receber mensagens de pessoas conhecidas pelo seu perfil no Instagram, por conta de seu envolvimento com o fisiculturismo de atividades físicas. Entretanto, uma das mensagens de um homem que ela não conhecia despertou a atenção da atleta. Assédio. Né? Assédio. É óbvio, é muito delicado essa situação, porque... Duas ponderações, de acordo com o secretário nos seus perfis, inclusive falando a respeito disso, né? Disse que o seu Instagram tinha sido hackeado. Sim. Né? E as mensagens dessa conversa foram expostas nas redes sociais. Né? E ela entrou, a fisiculturista entrou aí com representação contra essa situação. É óbvio. Por ser o secretário de Finanças, isso tomou uma repercutiu bastante. E, na minha observação, são 2 situações. Provar que foi hackeado, tecnicamente isso foi comprovado que foi hackeado. É lógico, a imagem do secretário da pessoa do homem está sendo arranhada, digamos assim, para tentar alguma outra situação. Caso seja confirmado o assédio, fica ainda pior. Exato. Ainda pior. Mas o que me chama a atenção nisso tudo é o rito de condenação que é feito nas redes sociais. É muito rápido. Nós recebemos essas informações desde a semana passada, quando começou toda essa situação, e nós estamos tentando conversar com o secretário, com as pessoas envolvidas, mas até então não tivemos êxito. Mas pelas postagens, me chama muita atenção a voracidade e principalmente o ódio que isso gera.
Muito grave. A ponto de observar que, em determinado momento, foi colocado o link do perfil da esposa do secretário. Nossa, eu não vi isso. Porque aonde tem essa... sabe, é uma coisa... Óbvio, não existe pequeno assédio ou grande assédio. Foi assédio. É assédio. Ninguém lhe dá o direito de se achar no poder de ter uma atitude como essa. Não se pode. Você chegar lá e falar e... Não, para. Não. É uma pergunta essa, né, pergunta invasiva, né, que pode ser denotada como assédio. Eu fico tenso para falar porque assim, é uma coisa muito complicada. As mulheres vêm sofrendo isso todos os dias. É uma relação de poder sobre gêneros, né? Essa coisa do poder que não tem essa igualdade, ou seja, a mulher estava exposta nas redes sociais. Ela fala em uma das mensagens que o trabalho dela, esse fisiculturista, ela está no Japão, daqui da Baixada, e ela tem esse acesso, ela tem essa rede aberta para que as pessoas possam ter acesso ao trabalho dela como fisiculturista. E aí, de repente, uma pessoa entrar e fazer esse tipo de pergunta é uma coisa que não precisava. É uma pessoa pública, e aí acaba se prejudicando, acaba destruindo um pouco a imagem da pessoa. Eu não conheço esse secretário, assim, não tenho nenhuma intimidade. Se não me engano, é funcionário público. Eu não conheço, não tenho intimidade. Eu acredito que ele, eu não sei, essa conta hackeada, sei lá, pode ser uma desculpa, não sei, mas eu espero que ele consiga provar, para poder provar a inocência dele e saber dizer não fui eu. E se hackeado a conta, então aí nós temos duas situações. Uma pessoa que hackeou uma conta e provocou uma outra situação. E aí tem que saber quem é, né? Eu acho que são três, na verdade. Hackeou a conta, provocou assédio e a culpa ficou nas costas de outra pessoa. De outra pessoa. Quer dizer, e se há algum interesse por trás disso, né? Então... todas as possibilidades que existem. Eu espero de coração, Márcio, que o Genaldo, secretário de Finanças, consiga trazer à tona a inocência dele. Eu espero que isso em pleno século XXI não se repita. A gente fala o tempo inteiro, é redundante nesse assunto, mas são coisas como essas que a gente não pode aceitar, né? Eu acho que essa fisiculturista, eu não me recordo o nome dela agora, a internet está ruim, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que, principalmente pessoa pública, elas precisam entender que todos nós estamos Isadora Nogueira. Eu acho que assim, a gente precisa entender que nós estamos o tempo inteiro expostos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente coloca nas redes, com um tipo de comportamento que a gente tem com o próximo, independente de ser homem, mulher, de ser negro, de ser branco, porque tudo isso gera um conflito, dependendo da situação, gera um conflito que toma proporções assim inabaláveis. Nós temos uma situação, grave o que acontece nas redes sociais. Muito se falava, né, alguns anos atrás, do grande irmão, da observação, e acaba que nós todos nos tornamos grandes irmãos. A função de observação passou a ser nossa. Todo mundo vai observar a rede social do outro, todo mundo stalkear, né? Não é assim que falava, stalkear? As pessoas ficam stalkeando, ficam pontuando, vendo o que é feito, o que não é feito, monitorando. Isso é comum, né? Isso é comum. E agora, você colocou um ponto muito, muito interessante, que as pessoas têm que tomar muito cuidado com aquilo que postam, com o que fazem, porque isso tem uma repercussão enorme. O sensacionalismo, aquela coisa de buscar se promover ou não ter ideia do que é, na verdade, o risco que você corre quando você tem uma exposição extrema. Essa, né? Então, tudo isso tem que trazer a baila, quer dizer, tudo me convém, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo. Tudo me convém. Então fica essa preocupação aí, você disse bem, vamos aguardar o desenrolar, né, os próximos capítulos dessa história, aí sim, para podermos falar com mais propriedade o que de fato aconteceu, para não sermos levianos, né? E exato, não cometermos nenhuma injustiça. A ideia é não cometer injustiças. A gente tanto entende com a Isadora, exatamente, quanto com o secretário. Que hoje é secretário de Finanças. Exato, então, na verdade. Não cometer nem com um
nem com multa. E se Entender... houver uma terceira pessoa envolvida, buscar saber quem é essa terceira pessoa. Entender realmente, e aí isso cabe à justiça, né? Isso veio à tona e aí tomou toda essa proporção, mas isso cabe à justiça, cabe às partes ali envolvidas a trazer à tona juridicamente o que realmente aconteceu e ver como vai desenrolar tudo isso. Muitas situações, alguns apontamentos, alguns comentários, fala, poxa, mas é uma cantadinha, não existe cantadinha, cantadona, não existe nada disso. É assédio. Não existe um E, um A, uma vírgula, mas não existe. Ah, mas eu poderia ter feito assim, mas não, ele está no direito. Ela está no direito de aceitar ou não. Ou não. Se você se dispôs a fazer, ela está no direito de aceitar ou não. E ponto. É o direito dela. Se ela falar, não, isso aqui não interessa, deixa pra lá, não tem. É dela. Isso não quer dizer que o ato foi. Ela resolveu passar por cima do ato e acabou. Mas é a decisão dela. A decisão é dela. Se ela teve se ela observou dessa forma, se ela não se sentiu atingida, maravilha, se ela se sentiu atingida, é o direito dela. Cabe a ele se defender. Ou mostrar que não foi ele quem teve essa atitude. Ou na pior das hipóteses, pedir desculpas. E segue e vida que segue. E vida que segue. 9h mais 41 minutos. Amanhã, dia de vacinação, dia 14, dia de vacinação contra a gripe, contra também o coronavírus, viu? Então amanhã a cidade de Cubatão tem o dia da vacinação. Vá a um posto, a um BS aí, se informem a respeito das vacinas. Vê se está tudo em dia com as suas vacinas, né? Não só contra o corona, contra a gripe, mas tem tantas outras situações que nós podemos evitar aí, que existem vacinas para isso. Então amanhã, dia de vacinação em Cubatão, dia 14, sabadão, hein? 9h mais 42 minutos, nós tivemos sessão na Câmara Municipal que remédio foi pano para manga, né? Foi. Os remédios foi pano para manga. Foi aberto. Na verdade, essa discussão já vem vindo desde a semana passada, quando foi descoberta lá na antiga Policlínica todo esse desmazelamento. E aí o vereador Rodrigo Alemão entrou com um requerimento pedindo uma comissão especial de investigação para poder apurar melhor e ver e tomar as providências cabíveis ao departamento responsável por esse desgoverno. Na verdade, entrar no futuro entrar no Ministério Público para ver quem vai responder por tudo isso, porque é constatado que é ilegalidade. Vão apresentar a denúncia ao Ministério Público pela ilegalidade das coisas. E mais um vereador, Alessandro de Oliveira, apresentou denúncia ontem ao Ministério Público relacionado aos próprios municipais abandonados. Os próprios municipais relacionados, inclusive pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Cubatão. Nós tivemos aqui com o presidente do Conselho e ele comentou a respeito desse relatório, né, sobre os próprios municipais, que adentrou então ao Ministério Público. Né? Agora cabe ao Ministério Público aceitar ou não a denúncia, assim como foi feito em relação às emissoras, que foi feito, inclusive foi concedido a liminar, suspendendo um contrato de licitação. Que conversamos aqui na quarta-feira, né? Eu vi dizer isso. Na quarta-feira nós conversamos a respeito aqui e o Ministério Público apresentou a denúncia, né? A juíza acatou e concedeu a liminar. E agora as águas vão rolar, como dizem, as águas vão rolar e aí ao final, lógico, uma liminar pode ser suspensa ou não, tem toda uma situação aí, pode ser cassada ou não, e vai seguir. E agora também essa outra questão dos próprios municipais, com base no relatório do Conselho Municipal de Esporte, que é apresentado, que foi apresentada a denúncia ao Ministério Público. E agora com essa colocação, essa questão do antigo prédio da Policlínica, que ficava ali onde está a CMT, também foi alvo de investigação, documentos, medicamentos, e isso tudo agora podendo vir a se tornar uma denúncia a ser apresentada ao Ministério. O vereador declarou então que pretende essa... Não, na verdade a intenção da Comissão Especial de Investigação é para poder apurar os fatos e ver se cabe isso, né? Na verdade, então está sendo montado uma SEI, foi aprovado uma SEI. Foi aprovado uma SEI, já é diretamente uma SEI. Uma SEI. Exatamente. Existem dois mecanismos na Câmara Municipal, Comissão Especial de Vereadores, a SEV,
E a CEI, Comissão Especial de Inquérito. Ou investigação. Ou investigação. Então essa segunda, ela tem a diferenciação que os poderes que são concedidos ainda são maiores, né? Exato. As oitivas são depoimentos que são reconhecidos e válidos na esfera judicial. E é muito legal toda essa movimentação do parlamento político aqui na cidade, porque acaba abrindo para a sociedade coisas que não vem à tona o tempo inteiro. Porque eu estava reparando, tipo assim, ontem, por exemplo, essa semana, o vereador Roxinho, ele também já teve uma reunião sobre uma outra SEI que está em andamento, que é a Comissão Especial de Inquérito, para apurar as obras paradas na cidade. E preside essa SEI o vereador Roxinho. Eu acho bem interessante isso. O vereador Rafael parece que está com uma SEI para apurar sobre medicações nos próprios municipais. Então, assim, esse movimento dos parlamentares, eu acho que é bem interessante para a sociedade, o quarto poder, entender não só como estão indo as coisas dos próprios municipais, mas principalmente entender e poder participar, porque é aberto a todos eles. Quando se instaura uma comissão, isso não é condenatório. Não. Isso, na verdade, é elucidativo. Exatamente. Vai te colocar luz no que está acontecendo naquela pauta, naquele assunto. Naquele assunto, vai se trazer as pessoas para dar as informações necessárias. Se eu não me engano, foi ouvido o secretário de manutenção do município, né? Sim. Na quarta-feira. Na verdade, na quarta, quinta-feira. Foi quarta ou quinta-feira. Quinta-feira foi ouvido o secretário de manutenção de obras, né? Então, traz-se luz essa questão. E aí, ao final, você tem o quadro todo exposto. Sim. Pode ser um quadro que nos traga novidades, informações, surpresas, né? E pode ser um quadro que demonstre que há uma dificuldade administrativa, dificuldade financeira, né? Então tudo pode ser colocado. Mas o interessante disso, eu adorei a sua fala nesse sentido, é o exercício do parlamento. Né? Trabalhar e trazer à tona o que tem acontecido. É bacana quando a gente tem muito legal. Trabalhando assim, trazendo as coisas, que toda unanimidade é burra. Exato. Toda unanimidade é burra. Então, quando você tem divergências, das divergências que se torna o crescimento, né? E quando você tem um parlamento que está exercendo a função de parlamento, isso é maravilhoso. E mais uma SEV que aconteceu ontem também, por segunda reunião do vereador Rodrigo Alemão, para discutir a possibilidade de resgate dos grupos artísticos. Então foi ouvido ontem todo o setor artístico junto com o secretário de Cultura. Eu fico aqui uma chamada, porque assim, a sessão da Câmara Municipal dos Vereadores ela é transmitida ao vivo. Né? Então muitas pessoas não têm conhecimento, não têm ideia, não sabem como acessar, então não tem interesse. Mas é muito salutar você acompanhar as sessões do Legislativo. Você perceber como a Câmara está se portando, o que está sendo pautado, os projetos que estão sendo feitos, né? Parece um pouco complexo, e você não tem que entender do juridiquês. O que você tem que perceber é aquilo que está sendo pontuado e o que está sendo votado e as atividades do Legislativo. Isso é muito interessante. Fica aqui o questionamento, que eu sempre tentei ver isso de uma melhor forma e que isso se tornasse realidade, né? Já que, quando a época na TV Câmara, eu sempre salientei da necessidade de que os conselhos também fizessem as suas reuniões sendo transmitidas ao vivo, para que nós tivéssemos conhecimento também das ações do conselho. Tem um conselho de saúde, que inclusive teve reunião do conselho ontem, pela manhã na Câmara Municipal, no anfiteatro da Câmara. Tem o conselho da educação, tem o conselho da merenda, né? Tem o conselho de esporte. São vários conselhos, conselho do idoso, tem vários conselhos que, de repente, se essas reuniões, que são ordinárias, fossem também transmitidas ao vivo, isso daria ainda mais transparência e mais conhecimento para o cidadão. De repente ele busca essa transparência, é muito bom, né? Sim, a transparência, até existe a transparência, né? Na verdade, o que a gente faz é abranger mais essa possibilidade, né? Porque o que eu acho interessante na Câmara, inclusive houve uma discussão sobre isso, é que nós tínhamos o serviço de taquigrafia, que é também uma excelência, é um mistério, é uma coisa espetacular. Mas quando da transmissão ao vivo, na verdade, você tem uma videoata.
Você tem uma ata ali que, na verdade, é o vídeo, que não pode ser alterado, não tem interrupções, não se para a gravação, ela é ininterrupta. Você tem gravação de áudio e também gravação do vídeo. Você tem as gravações que são exigidas por lei, que você tem que mantê-las. Exato. Então, isso não tem o que se discutir. Não tem o que se discutir. Você falou, está sendo transmitido, foi gravado, está ali, a prova está ali. Então, quando eu coloco para transmissões ao vivo, é tudo transparente. E entendi. Abranger essa transparência para que fique guardado para um respaldo possível no futuro. Guardado e quem quiser vai assistir. O cara falou, porque quando a gente Rubens Marinho, estou lembrando o nosso grande Rubão, ele falou, Márcio, microfone impõe responsabilidade. Exato. Vídeos impõem responsabilidade. Porque as pessoas costumam falar aos quatro ventos, mas quando você fala em lugar onde aquilo é público e aquilo fica registrado nos anais da comunicação, isso tem um peso muito maior, e tanto positivamente como de responsabilidade. Tem que se tomar muito cuidado. Muito cuidado, e é legal. Então, de repente, atenção aí ao presidente, aos presidentes dos conselhos. Buscar esse espaço aí junto à TV, que é pública, que é a Câmara, né? E já que nós estamos falando de conselho de legislação e andam sempre ali próximos, né? Paralelos, né? Muitas vezes convergentes, né? De repente possam ser feitas as reuniões ao vivo. É uma ideia bem legal. Eu acho que vale a pena pensar na possibilidade. Sim, é bem legal. Se isso acontecesse, eu gostaria de ter possibilidade de transmitir essas reuniões todas ao vivo, né? Se a gente tivesse condição técnica, estamos transmitindo aí, sem dúvida, com muito prazer, como nós fizemos já, apenas com o áudio, mas com uma outra situação. Mas quem sabe isso vem a se realizar, né? Perfeito. 9h mais 5, como diz André Mesquita, quem dorme sonha, quem vive realiza. Interessante. Um abraço, André. 9h mais 51 minutos, temos mais alguma pauta? Não temos mais pauta, né? Maravilha, estamos chegando no final de sexta-feira, semana de trabalho. André, mais algum posicionamento, alguma coisa que você queira Nenhum, fazer? Na verdade é isso, pedir para a sociedade tomar posse do que é dela por direito. E assim estamos chegando ao finalzinho de mais um Virtual News, mas vale lembrar, eu considero você, cidadão, o quarto poder. E você, como se considera? Como é que você observa diante do executivo, do legislativo, do judiciário? Você se observa menor? Você se observa pequeno? Você acha que você tem que levantar a cabeça para enxergar? Ou você olha de forma onde você realmente está na posição correta, que é a posição superior? Ok? Vamos falar do tempo. Isso, ótimo, Maria Clara lembrou. Tempo, sol hoje, amanhã tempo nublado, chuva no domingo, tá? E a temperatura continua caindo. Então atenção. Para quem tem planejamento, a dona de casa principalmente, né? Sábado é dia de faxina, de limpeza, ainda dá, viu? Tem solzinho aí para lavar as roupas, para colocar o agasalho no sol para tirar aquele mofo, porque estamos voltando e vai chegar a frente fria, o inverno, e a chuva já trouxe isso, né? Muita gente foi surpreendido pela chuva esses dias, e fim de semana, sol no sábado, começa a nublar no final da tarde, chuva no domingo. Então, essa é a previsão do tempo. Se mudar a condição dos ventos, muda a condição do tempo. Como política, é uma nuvem que passa, né? É uma nuvem que passa. Agradecendo, André. Valeu, André. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Márcio, por mais uma vez poder dar essa oportunidade de a gente estar aqui expondo e conversando sobre a situação da cidade. Obrigado você que ouviu a gente. Até mais. Agradecendo Maria Clara nos controles eletrônicos, agradecendo a sua audiência. O programa daqui a pouco fica à disposição no site, também ela está no YouTube. Fique com Deus, excelente final de semana. Juízo, hein? E até o juízo, hein? Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Respeito sempre. E procure viver da melhor forma possível. Lembrando que nós estamos vivendo uma passagem, né? O plano é algo muito maior. Fique com Deus. Bom fim de semana e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.